بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E qual foi a última vez que a gente se encontrou com vocês? Faz tempo já, né? Vocês mesmo. E na nossa última aula a gente estava falando, no começo da aula a gente falou uma coisa muito importante do nosso intuito com esse encontro, quem lembra? Acho que só a Samira não estava. Que a gente falou que a gente quer se encontrar aqui, aprender sobre os sahabas e sobre as sahabias, sobre os companheiros e as companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente vai escutar muitas histórias sobre eles. Mas o nosso intuito não é a gente se sentir para baixo com tudo isso que a gente vai aprender. É para a gente ficar motivado em praticar o bem da forma que eles praticaram, inshallah. Tá. Hoje, inshallah, a gente vai aprender um pouco sobre Khadija, a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiyallahu anha. E na nossa primeira aula a gente falou sobre as sabiqun, que são aquelas pessoas que são adiantadas, né? Os que se adiantam para fazer as coisas que Allah ama. A gente falou sobre as sabiqun, que eles são os primeiros, aqueles que se adiantam em fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. E Khadija radiyallahu anha, que Allah esteja satisfeito com ela, ela foi a primeira das primeiras, dos primeiros de absolutamente tudo, né? Ela foi a primeira em confortar o profeta sallallahu alaihi wasallam e apoiar o profeta sallallahu alaihi wasallam, e ela tem um papel muito importante no Islã. E o nosso intuito aqui é pegar algumas coisas, algumas bases a respeito dela e das pessoas que estavam ao redor dela, que não é muito comum a gente escutar sobre ela. Igual nossa última aula aqui, a gente falou sobre Waraqa bin Nawfal, que nós aprendemos que ele era primo dela, que era considerado tio por conta da idade, que era uma distância consideravelmente grande. E aí por isso ela tinha uma relação de tio com ela. Ele tinha uma relação de tio com ela, né? Então, por isso que a gente fala que o Waraqa bin Nawfal era tio de Khadija radiyallahu anha. E agora, subhanallah, a gente falou que primeiramente a gente procura as pessoas mais próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primeiro a gente aprendeu sobre Zayd bin Amr, que faleceu antes da revelação ao profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente aprendeu sobre o Waraqa bin Nawfal, que estava próximo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e agora a gente vai aprender sobre a pessoa mais próxima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era a esposa dele, que era Khadija radiyallahu anha. Então, a respeito de Khadija, é uma pessoa muito respeitada no Islã. Tanto no hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a melhor pessoa no tempo dela foi Maryam, né, Maria, mãe de Jesus, e a melhor pessoa no tempo de Khadija foi Khadija. Ou seja, a melhor pessoa no tempo de Maryam, de Maria, mãe de Jesus, foi Maria. E a melhor pessoa no tempo de Khadija foi exatamente Khadija radiyallahu anha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que ela foi a pessoa que aperfeiçoou a fé dela. Khadija foi a pessoa que... Imaginemos que, subhanallah, sobre o aperfeiçoamento de uma fé. Se a gente pensa sobre uma pessoa que tem a fé perfeita, a primeira coisa que a gente pensa é a respeito dos profetas, né, que recebe revelação, inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, Khadija, ela foi a pessoa que aperfeiçoou a fé dela, aperfeiçoou o caráter dela, o comportamento dela, as atitudes dela, era de uma forma perfeita, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o caráter dela era um caráter nobre. O nome dela era Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Então, esse era o nome dela. A linhagem dela era uma linhagem similar à linhagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, da mesma linhagem familiar, onde se quebra que foi em Qusay ibn Uzza, Abdul Uzza, desculpa.
Então essa era a linhagem dela. O pai dela era o mais novo dentre os irmãos e ele era o chefe da tribo dele, que era a tribo do Banu Asad. E subhanallah, ele foi dos homens que defendeu a Kaaba quando a Kaaba ela foi atacada pelo exército do elefante, né? Aí a gente tem quem lembra do capítulo do elefante, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu a Kaaba quando estava sendo atacada, e ele, o pai de Khadija radhiyallahu anha, defendeu a Kaaba juntamente com Abdul Muttalib, que era o avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles eram pessoas próximas. E depois que Abraha, que foi a pessoa, ou seja, o governante do Iêmen, que atacou a Kaaba, ele deixou o trono dele, ele deixou o reinado dele e entrou outro rei. O pai de Khadija, juntamente com ele, foram até o Iêmen para parabenizar o novo governante. Agora, uma pergunta interessante, uma coisa para a gente aprender junto aqui. Qual o nome que vocês acham, ou vocês já escutaram falar, como que era o nome da mãe de Khadija? Vocês já ouviram falar? O nome famoso dentre os muçulmanos e até no Brasil mesmo. Fátima, mashallah. O nome da mãe de Khadija era Fátima. Fátima com Tó, né? Lembra, você estava na aula de árabe? Então é bom a gente falar para praticar cada vez mais, Fátima. Então esse era o nome de Khadija e esse era o nome comum na época. Então o nome dela era Fátima e isso era uma coisa comum na época. O irmão de Khadija era Awam, que depois teve um filho que se chamava Zubair. Zubair bin Awam, né? O Zubair, filho de Awam. Vocês já escutaram o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele fala a respeito das 10 pessoas que foi prometido o paraíso? Dentre essas pessoas foi esse Zubair, que é filho de Awam, que é o irmão de Khadija, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith, vamos tentar lembrar que ele falou no hadith, Abu Bakr está no paraíso, Umar está no paraíso, Uthman está no paraíso, Ali está no paraíso. Aí ele continuou falando, Az-Zubair, né, esse que nós falamos, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaida, Sa'id bin Zaid, Sa'd bin Abi Waqqas e o 10º que eu estou esquecendo agora, tá? Mas são 10 pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, das pessoas que estão no paraíso, e esse Az-Zubair, que era sobrinho de Khadija no caso. E ele, subhanallah, teve 2 filhas. Dentre essas 2 filhas que ele teve mais filhas, né? Mas 2 filhas dele, ele deu o nome de Khadija. Khadija Kubra e Khadija Sughra. Ou seja, Khadija pequena e Khadija grande. Então ele homenageou provavelmente a tia dele, no caso, né? Aí ela tinha outro irmão que se chamava Hizam, que foi o pai de Hakim. Também tinha a irmã dele, que até o profeta Muhammad, o irmão de Khadija, que até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que Khadija faleceu, ele gostava de ver ela, que foi Hala. E o filho dela foi Al-As, que se casou com Zainab, que era filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Khadija. A Khadija, como a gente sabe, ela tinha 40 anos quando se casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, ela nasceu 15 anos antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Khadija significa prematura. Ela nasceu antes do tempo determinado, por isso os pais dela deram esse nome a ela. E ela, subhanallah, a gente falou a respeito do caráter dela, da conduta dela e de muitas coisas a respeito dela. E um dos apelidos dela, ou a forma que ela era reconhecida na época, ela era Tóhira. Tóhira significa pura. Isso tudo antes do Islã. Subhanallah, imaginemos que a pessoa estava no meio de todas aquelas pessoas em Meca, como a gente sempre lembra, que Meca era um lugar muito difícil a respeito da idolatria
e das coisas imorais que aconteciam naquela época, e ela foi reconhecida como uma mulher pura. Então esse era uma questão a respeito de Khadija. Uma das coisas que a respeito de Khadija para a gente aprender é que ela era uma mulher muito nobre e uma mulher muito respeitada e uma mulher muito rica também. Ou seja, as pessoas ao redor dela respeitavam ela bastante e provavelmente uma coisa que ela dizia era escutada e uma decisão dela era respeitada também. E, subhanallah, é relatado que ela nunca machucou ou oprimiu alguém por conta disso que ela tinha. A gente sabe que hoje em dia e na história a gente vê vários reis, várias pessoas que por conta do poder que elas tinham, elas sempre oprimem as pessoas. Porém ela, apesar de tudo isso, jamais ela machucou alguém e jamais ela aproveitou da posição social dela. Subhanallah. E ela nunca foi arrogante com as pessoas, pessoa respeitada mesmo, subhanallah. Antes de casar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, primeiro ela se casou com um homem que o nome dele era Abu Hala ibn Zurara, e ela teve 2 filhos com ele. Uma dessas filhas, no caso, foi Hala, e outro que se chamava Hind, que era um nome comum também na época. E Hind era um nome que, subhanallah, pelo menos na época, as pessoas davam tanto para homem como para mulher também. Isso é uma característica. E esse filho de Khadija, uma coisa muito linda a respeito disso é que ele era o filho mais velho dela, e além disso ele viveu 36 anos após a Hijra, após a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. Além disso, ele fez das descrições belas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem livros a respeito da descrição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a respeito da altura dele, a cor de pele dele, o nariz e tudo mais, e do comportamento e tal, e ele fez essa descrição a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hind ibn Abu Hala. E depois que esse esposo faleceu, Khadija, ela se casou com outro homem que se chamava Atiq, que ele era do clã Al-Makhzumin, e teve uma filha, o nome dela era Hind, e também um filho que se chamava Abdul Uzza. Aí, subhanallah, depois que ele faleceu, Khadija tinha 25 anos. Khadija, depois que esse esposo, o segundo esposo que ela teve antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele faleceu, ela tinha 25 anos e ela ficou durante esse tempo todo sem se casar. Todo esse tempo, durante esses 15 anos, ela ficou sem se casar. E Banu Makhzum, essa tribo, naquela época era uma tribo que tinha muito respeito. Tanto que nós temos pessoas como Abu Jahl, pessoa que lutou contra o Islã, e Khalid ibn al-Walid, que foi a pessoa que se tornou muçulmano depois. Esses clãs são clãs que eram respeitados na época. E Khadija com 25 anos, imaginemos que, subhanallah, hoje em dia as pessoas recebem essa herança, né, e começam a gastar bastante e tudo mais, ostentar. Porém, Khadija com 25 anos, ela tinha a herança de quem? A herança de 2 esposos, e tinha a herança do pai dela que tinha falecido também. Então, naquela época, ela se tornou uma mulher rica. Era muito rica e, além da riqueza que ela tinha, das posses que ela tinha muita inteligência nos negócios também. Ela era inteligente a respeito dos negócios dela. E aí, como a gente sabe, ela era uma mulher rica, comerciante, porém ela não... Nós sabemos, até tem a surata de Quraysh, as pessoas naquela época saíam de Meca e iam para a região do Sham para fazer o comércio. Ela fazia o comércio, ela era das pessoas comerciantes, porém ela não fazia essa viagem. Então ela tinha funcionários, ela tinha vários empregados que estavam com ela. Porém ela não estava confiando nas pessoas. Ela não tinha confiança nos empregados dela. E ela estava procurando alguém para trabalhar com ela. Então, subhanallah, aí é relatado que ela estava reclamando disso com a irmã dela, que ela estava procurando alguém para trabalhar para ela, e alguém confiante para entregar a mercadoria dela, que não
roubaria a mercadoria dela, que faria os negócios com sinceridade. E além disso, que fizesse um bom trabalho também. Quando ela está reclamando para a irmã dela começa a falar bem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em um hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele menciona que todos os mensageiros, todos os profetas, eles eram pastores de ovelha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também era um pastor de ovelha. E aí ele, subhanallah, ele era pastor das ovelhas do tio dele. E a irmã dele menciona também o quê? Que ele era pastor de uma das ovelhas dela. Aí fala que ele tinha um caráter bom, que ele era uma pessoa boa e tudo mais. Por que ela não chamava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aí Khadija, ela pergunta com quem que ele deveria falar. Aí ela fala com quem? Com o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Quando ela fala com Abu Talib, Abu Talib ele não queria deixar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sair. Como no nosso último encontro a gente falou que nas viagens que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, ele chegou até a região do Sham, e aí aquele Rahib, que são das pessoas que têm conhecimento a respeito de religião e tudo mais, falou para deixar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua terra, porque se soubessem a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não fariam o quê? Ele não teria, as pessoas iriam atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque sabia que ele era uma pessoa que tinha algo diferente, que receberia a profecia, porque ele tinha a marca da profecia e tinha vários sinais a respeito disso. E aí o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria deixar ele sair. Até que Khadija, ela convence ele de que ele poderia estar saindo com a caravana dela. E a caravana de Khadija tinha vários camelos. Quantos camelos vocês acham, por exemplo, que tinha a caravana de Khadija que saía de Meca até a região do Sham? Com vários e várias posses que ela tinha. Chuta aí um número, gente. Nada, nem... 100? Mais. 800 camelos ela tinha que saíam de Meca até a região do Sham, com várias mercadorias. Então é uma mulher de posse mesmo. Além das posses que ela tinha, uma curiosidade, subhanallah, respeitada mesmo. Isso tudo que a gente está falando antes do Islã. Além das posses que ela tinha um lugar na casa dela que ela tinha tipo como se fosse um pavilhão, uma cobertura. Essa cobertura tinha um tecido de seda em cima, como se fosse um telhado, uma seda verde, com várias coisas para dar em caridade. Então ela ajudava o pobre, ajudava a pessoa em necessidade, ajudava o órfão, todas as pessoas que precisavam ir até esse lugar, e ela ajudava essas pessoas. Subhanallah, de tão generosa que ela era. Além de rica, generosa. Isso tudo antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser revelada. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele sai de Meca, vai até a região do Sham. Aí, como a gente falou no nosso último encontro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi com um homem que se chamava Maysara, e esse homem ele vê várias e várias coisas que indicavam a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nuvem que protegia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a árvore que estendia os seus galhos para proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam, e várias coisas que ele viu nessa viagem. Além disso, chegou lá o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era honesto nas transições que ele fazia a respeito do comércio. E os homens falavam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jurar pelos ídolos dele, o profeta sallallahu alaihi wasallam não jurava. E Khadija também nunca jurou pelos ídolos, provavelmente isso por conta do tio dela, né? Por conta da influência do conhecimento do tio dela. E aí, subhanallah, além de tudo isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha, a honestidade, toda essa tranquilidade e tudo mais, a mercadoria que Khadija tinha, o profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua sinceridade e como ele foi bom nos negócios, logo ele faz o quê? Ele faz com que essa mercadoria dobre. Ou seja, tinha X, virou X ao quadrado a mercadoria de Khadija, por conta de tudo aquilo que ele fez, subhanallah. Quando eles voltam, Maysara, ele fala tudo isso a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Começa a se gabar a respeito de tudo que ele viu a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tipo, olha, eu estava com ele, e ele é honesto, é uma pessoa com caráter.
e aconteceu isso e tal, e Khadija gosta muito disso. Gostou muito da forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez essa mercadoria ser dobrada, e tudo isso também a respeito da sinceridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, uma coisa bonita a respeito dessa questão. Quando ele dobra, além de tudo isso, fala-se a respeito do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Além disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem toda aquela beleza e tudo mais. Ela começa a se interessar pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porém, isso não ela não menciona diretamente isso. Ela estava conversando com uma amiga dela que se chamava Nafsa e começa a falar a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela começou a falar a respeito do profeta sallallahu alaihi wasallam, do caráter dele, a respeito de tudo que ela viu nessa viagem, que ela escutou a respeito dessa viagem que ele fez com a mercadoria dela. E fala todos os detalhes. Enquanto ela está falando, os olhos de Khadija ela está brilhando. Começa a brilhar. Brilhando. E aí a amiga dela fala: por que você não se casa com ele? Por que você não casa com ele? Aí ela fala: não estou procurando ninguém para me casar. E antes disso, 3 dos inimigos do Islã, claro, isso tudo antes do Islã ser revelado, porém 3 dos inimigos do Islã começam pediram a mão de Khadija em casamento. Dentre essas pessoas que pediu a mão de Khadija em casamento, quem que estava nessa questão? Deixa eu só buscar aqui para não falar um nome errado. Dentre essas pessoas estavam um dos maiores inimigos do Islã, Abu Jahl, Abu Sufyan, que claro ficou muçulmano depois, e Uqba bin Abi Mu'ayt. Então essas pessoas que se tornaram inimigos do Islã quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação, eles pediram a mão de Khadija em casamento. E aí ele foi e ela foi e falou para a amiga dela: então vai lá e investiga se ele quer se casar mesmo que ela não estava procurando ninguém para se casar. Depois desse momento ela falou: vai lá até ele e pergunta se ele quer se casar. Aí ela vai até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou para ele: por que você não se casa? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa pobre, ele não tinha riquezas, era uma pessoa que era respeitada na sociedade e tudo mais, mas ele era pobre. Aí ele fala: porque eu tenho que cuidar da minha família e eu sou pobre e não quero me casar. Mas quem que você sugere? Aí ela fala: que tal uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa nobre, uma pessoa rica e uma pessoa com beleza. Falando a respeito de Khadija radhiyallahu anha, subhanallah. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala quem? Aí fala, Khadija. Aí fala: por que ela se casaria comigo? Se perguntando: olha, eu sou um homem pobre. Eu sou uma pessoa que não tenho posses. Ela é uma mulher rica, além disso respeitada. A tribo dela é uma tribo respeitada e tudo mais e tal. Por que ela vai se casar comigo? Aí ela volta, Nafsa volta para Khadija e fala que ele se casaria com ela e tudo mais. E foi feito o casamento, como a gente sabe, e a gente falou a respeito disso na semana passada. Aí vamos pensar sobre os nomes que eram dados. Qual o nome que a gente falou no começo da aula de Khadija? O apelido dela? Tahira, exatamente, mashallah. Keta, mashallah. Tahira, que significa pura. E qual o apelido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahmed, um dos nomes dele, mas tinha outro. O confiável, exatamente, mashallah. Ou seja, o verdadeiro, al-amin, né? O confiável, o verdadeiro. Então a pura se casa com o verdadeiro. Imaginemos que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala juntou 2 pessoas que são na sociedade respeitadas, e o verdadeiro junto com a pura. E claro, depois
quando Khadija teve as posses dela e tudo mais, um dos nomes que foi dado a ela foi a princesa de Quraysh, ou a líder das mulheres de Quraysh, de tantas coisas que ela tinha ali. Então eles se casam e, subhanallah, Khadija ela fala em um dito que, a respeito disso, que o motivo de eu me interessar por você é por conta do seu caráter e a sua língua verdadeira, a sua fala verdadeira. Ela falando a respeito do hadith, a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ela se casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por conta da fala verdadeira dele, por ele ser sincero, por conta do caráter dele. E pessoas nobres naquela época se interessaram por ela, porém ela não se casou. Então ela não procurava ninguém que, por exemplo, se interessava pela riqueza dela, que se interessava pela linhagem familiar dela, ou se interessava pelo respeito que ela tinha com a sociedade. Ela procurava alguém que tinha a verdade, que era uma pessoa verdadeira. E Khadija, subhanallah, ela teve um sonho antes de tudo. Vamos lembrar o sonho que a gente falou 15 dias atrás. Você lembra do sonho, Anissa, que a gente falou? Que o Waraqa, ele interpretou. Já ouviram falar? Alguém ouviu falar do sonho que ela teve? Khadija, ela teve um sonho que ela viu o sol entrando na casa dela, ou seja, se pondo na casa dela. Aí ela perguntou para o Waraqa, qual a interpretação desse sonho? Aí ele falou, olha, você vai se casar com um homem muito nobre ou com um profeta? Aí ela se casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A interpretação do sonho dele foi verdadeira. Então aqui a gente vê que ele tinha 25 anos e Khadija tinha 40 anos e eles se casam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casa com ela, Khadija tinha um escravo, na qual o nome dele, o único nome de Sahaba que é mencionado no Alcorão Sagrado. Quem lembra desse nome? Não. Zaid. Zaid, ele foi um escravo capturado de uma guerra. Ele foi um escravo capturado de uma guerra e foi dado para Khadija, né? Ou seja, foi um presente que foi dado a ela. Aí quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vê ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo ele começa a amar ele, é tipo amor à primeira vista nele. Aí ela dá ele ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele faz? Liberta ele e adota ele como filho. Então ele virou o que? Zaid bin Muhammad. Zaid, filho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro, tudo isso depois Allah subhanahu wa ta'ala revelou que quando, tipo, se o muçulmano adota alguém, não pode pegar não pode falar, tipo, que é pai, né? Não fala, tipo, fulano, filho de fulano, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou isso. Quando, tipo, se eu adotar alguém, eu não posso falar, se eu adotar, por exemplo, um menino chama Cláudio. Falo, Cláudio, filho do Rafiq. Não, tipo, ele tem o pai dele e tudo mais, e ele está sobre a minha tutela. Aí, vamos aprender uma coisa bonita agora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teve 6 filhos com Khadija. Quem lembra o nome desses filhos? Vamos lembrar junto. Ou vamos tentar lembrar de alguns, pelo menos. Fala pra mim, gente. Nenhum? Fátima. Ou seja, a Fátima era mãe de Khadija e foi dado o nome à filha dela de Fátima também. Quem mais? Ibrahim. Não, Ibrahim não foi. Ibrahim foi depois o que faleceu. Fátima. Ruqayya. Fátima, Ruqayya. Abdullah. Qasim. Kulthum. E vamos lembrar das mulheres depois dos homens. Fátima, Ruqayya, Kulthum, Zainab, Abdullah e Qasim. Então esses foram 6 filhos de Khadija junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Bom a gente memorizar isso, as pessoas que estavam próximas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quem que estava junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Khadija na casa deles? Tinham esses 6 filhos,
mas tinham mais dois. Né? Zayd, que não era criança, e também tinha Ali. Ali radiyallahu anhu ficou sobre a tutela do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali era irmão de quem? De Ja'far. Aí o Ja'far ele ficou com Hamza, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Ali ficou juntamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E, subhanallah, com certeza nessa casa, mesmo antes da profecia, era um lar de muita tranquilidade, de muito amor. Imaginemos um lar que tem o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o verdadeiro, confiável, juntamente com Khadija, que era a pura, né? Duas pessoas respeitadas na sociedade. Tanto que o único relato que tem de discussão a respeito de Khadija com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é quando Khadija fala para ele numa reunião, aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fala: não vou numa reunião que eles adoram os ídolos, né? Eu não vou nessas reuniões. Aí Khadija fala: esqueça disso, esqueça sobre os ídolos. Ela está falando tipo para manter a relação entre as pessoas lá, subhanallah. Agora vamos refletir sobre isso, gente. Imaginemos que a melhor fase do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é quando ele tinha 38, 39 anos. Foi a época que ele estava com Khadija. Ele era uma pessoa pobre, respeitada, porém pobre. Casou com uma mulher que era rica, ou seja, os dois ficaram ricos, se tornaram uma família de gente ricas. Então, a partir disso, além deles ter respeito na sociedade, ele conseguiu acesso às pessoas as pessoas que ele não tinha acesso antes. Ele não tinha acesso àquelas pessoas que tinham riqueza. O rico e o pobre, a não ser que no Islã a gente vê que é fácil isso acontecer. Pelo menos naquela época do profeta sallallahu alaihi wasallam, de se misturar. Eles não se misturam, rico e pobre é difícil se misturar. Aí então o profeta sallallahu alaihi wasallam se casa com ela, tem acesso a essas pessoas, tem filhos, tem pessoas boas ao redor, tem amor, tem tranquilidade na casa deles. Então ele começa a ter aquela tranquilidade, aquela paz. E tem uma esposa que é linda, tem uma esposa que tem um ótimo caráter, uma esposa respeitada, uma esposa generosa, uma esposa que faz caridade e tudo mais. Aí, Aisha radiyallahu anha, ela relata que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é dado a ele por Allah subhanahu wa ta'ala um amor no coração dele pelo isolamento. E antes disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a ter sonhos. Durante 6 meses, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem sonhos, e ele relata esse sonho e isso acontece. Então, o sonho era tipo uma profecia. Ele não sabia disso, mas ele contava o sonho e acontecia. E quando Allah subhanahu wa ta'ala coloca o amor no coração dele sobre ficar isolado, ele começa a se isolar na caverna de Hira, nesse lugar que a gente sabe. O profeta sallallahu alaihi wasallam poderia ficar no quarto isolado, porém ele fica longe de todo mundo. Em um lugar, como a gente vai falar na próxima aula, inshallah, que essa aula a gente vai sobre Khadija, a gente vai dividir em 2 partes. Ele poderia ficar em qualquer lugar, porém ele foi para Hira, que é uma caverna que muito alta. Keto, quando foi lá, você chegou aí lá? Eu também não foi. Mas todo mundo menciona que dá para ver Meca inteira. Subhanallah. Então ele ficou num lugar totalmente isolado, onde ele tinha dificuldade para subir e entrar na caverna. O que as pessoas, as amigas de Khadija, começam a falar para ela? Mas como assim? Você se casa com um homem pobre, dá riqueza a ele, tem filhos com ele, e aí ele se isola e você vai continuar casada com ele? Como que você aceita isso? As pessoas começam a falar isso para ela. Mas sempre Khadija, o que ela faz? Ela excede todas as expectativas. Subhanallah, imaginemos, com quantos anos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação? 40 anos. Qual é a diferença de idade que eles tinham? 15 anos. Então, se ele tinha 40, ela tinha quanto? 55. O que Khadija faz com 55 anos de idade? Ela pega as pernas dela, junta mantimentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, comida, alimentação, tal, tudo que ele precisa, sobe até a caverna de Hira, entra na caverna de Hira e fala: olha, meu esposo, não sei como ela falava, tá aqui tudo que você precisa. Se você quer ficar aqui isolado, então fique aqui, fique tranquilo.
você tem tudo que você precisa, dando apoio a ele, apoiando ele mesmo antes de saber de tudo que vai acontecer no futuro, antes de saber a respeito da revelação. Então, subhanallah, todas as pessoas falando mal, olha, tipo, na linguagem de larga esse homem, você deu tudo para ele, ele faz isso com você, deixa você aqui sozinha. Aí ela faz o que? Ela vai até lá em cima, já com uma idade avançada, dificuldade para subir e tudo mais, e com todos esses mantimentos, e deixa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com tranquilidade nesse lugar, subhanallah. Então, vamos parar por aqui, inshallah. As próximas partes nós sabemos o que vai acontecer, porém a gente vai falar alguns detalhes aí. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.